Em 22 de abril de 1500, navios portugueses atracaram no litoral sul da Bahia. Pedro Álvares Cabral comandava as caravelas que rumavam ao Novo Mundo. Inicialmente, os portugueses achavam que o Brasil se tratava apenas de uma ilha. O batizaram de Ilha de Vera Cruz. Pero Vaz de Caminha, tripulante dos navios, foi o primeiro a registrar em detalhes a viagem responsável pelo descobrimento do Brasil. Porém, não basta apenas lembrar do descobrimento, mas também entender as causas e as consequências deste evento que marcou o início da história do país. Professor Eduardo Silva conta de que maneira o descobrimento é contado aos alunos. Que a gente procura passar para eles todas essas situações para eles terem suporte depois, mais adiante, para eles poderem falar sobre isso também, entendeu? A gente não tenta engessar, foi assim e acabou. Então a gente passa diversas situações para eles. O Brasil chamou a atenção de Portugal pelas suas riquezas naturais. 2 dias após a chegada às margens do país desconhecido, Pedro Álvares Cabral e sua tripulação tiveram os primeiros contatos com os nativos. Com o intuito de usufruir dos novos domínios de Portugal, o capitão da caravana ofereceu itens e favores da civilização europeia em troca da mão de obra dos índios. Na realidade, os nativos eles foram meio que enganados, né? Porque os portugueses chegaram aqui e aí mostraram toda uma situação qual os nativos não estavam preparados. E aí tem a situação do escambo. Aí eles tinham o pau-brasil e eles meio que trabalharam como escravo, porque para extrair o pau-brasil, que eles vieram aqui, que descobriram no início, eles precisavam de uma mão de obra que tivesse conhecimento sobre isso. E a mão de obra eram os nativos, eram os índios. Muitos índios morreram na época, parte devido a doenças trazidas pelos portugueses, parte envolvidos em guerras territoriais. Alguns grupos de nativos se mantiveram afastados dos portugueses, enquanto outros foram aceitos, catequizados e tiveram sua mão de obra utilizada. Com o tempo, este trabalho foi passado para os escravos que eram transportados da África. A colonização e a chegada da família real portuguesa, ocorrida em 1808, fez com que a escravatura atingisse seu auge. Os trabalhos escravos continuaram mesmo depois de o país conquistar sua independência de Portugal, em 1822. Apenas 66 anos mais tarde, os negros conquistaram sua liberdade com a abolição da escravatura. Ao longo do tempo, eles passaram a ocupar seu espaço na sociedade brasileira, não mais como escravos, mas como cidadãos. Todos estes acontecimentos foram responsáveis por uma mistura de culturas, tradições e cores que compõem o Brasil que conhecemos nos dias de hoje. E tudo isso é ensinado às crianças nas salas de aula.